Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós estarmos juntos nesse momento para estudarmos a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025, a lição 10 de hoje, ela tem como título No meio de seu povo. E a lição de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos de 1 a 9. E o que nós podemos ver aqui é que Deus, como Criador do ser humano, e sabedor, né, que as pessoas são diferentes uma das outras e elas aprendem de forma diferentes, e ele ensinava o povo de Israel de várias formas para que todos pudessem ter um aprendizado, pudessem ter realmente resultados satisfatórios. E uma das formas para que o povo de Israel entendesse o plano de salvação ou o plano de redenção, foi a solicitação que ele dá para Moisés para que ele construísse um tabernáculo aqui na terra, idêntico do que existe no céu. Inclusive, Deus dá todas as dimensões para Moisés. E nesse tabernáculo, existia assim várias cerimônias, né, que apontavam justamente para o Redentor Jesus, porque eles matavam um cordeiro sem mácula e que isto apontava realmente para a vinda do Salvador, ilustrava esse plano de salvação que seria executado através de Jesus muitos séculos depois. E nós encontramos assim importantes verdades práticas e teológicas aqui no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 1 até 9, onde por meio deste santuário terreno que Deus pede, que ele dá todas as dimensões e que ele dá todos os materiais, onde, por exemplo, ele pediu que fosse feito de madeira de acácias, né, tecidos finos, com mobílias especiais, repartimentos, né, lugar santo e lugar santíssimo, onde está lá a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição, os candelabros, né? E lá no lugar santíssimo, Deus a cada momento cada época ele tinha a sua presença pessoalmente para seu povo, para a dedicação, porque o desejo de Deus é estar no meio do seu povo. E o objetivo da sua aliança era isto. Embora Deus assim estivesse caminhando e conduzindo o povo de Israel com muito amor, com muita tranquilidade, e ele, Deus, já estava sempre perto deles, mas ele instrui a Moisés para ele construir esse santuário que está lá em Êxodo 25:8. Ele queria mostrar de um modo assim visível e bastante evidente que ele, Deus, estava com eles. E apesar de muitos erros, né, do povo de Israel, de quebrar alianças, de ser um povo rebelde, Deus nunca os abandonou. E a Bíblia diz que Deus, o desejo dele é realmente habitar no meio do seu povo. E Moisés teve que construir esse tabernáculo de acordo com as dimensões e o modelo que Deus havia lhe mostrado para ele lá no Monte Sinai, que está lá em Êxodo 25:9, Êxodo
25 ou 40, Êxodo capítulo 26, versículo 30, onde ali estava refletindo o santuário celestial de como ele é realmente, como diz lá em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, e Hebreus capítulo 9, versículo 11. Assim, o santuário terrestre teve uma função essencial, né, uma forma didática para mostrar até a morte de Jesus, o seu ministério no santuário celestial, e o que os tornou o santuário terrestre desnecessário e sem validade depois da vinda de Jesus e ter acontecido todas essas coisas, né? Onde a verdade foi revelada quando o véu do templo foi rasgado na morte de Jesus na cruz do Calvário, que diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 51, e Marcos capítulo 15, versículos 38. E assim que Deus queria educar, ensinar o seu povo, para mostrar ao povo israelita quem ele era e como eles deveriam ter intimidade, se relacionar com ele. E o Criador procurava ensinar de várias maneiras, de uma forma didática que ele encontrou e bastante completa, foi a construção desse santuário na terreno, porque os cerimoniais apontavam para o seu filho Jesus, que viria posterior como Salvador do mundo. E Deus pede a Moisés para construir um santuário idêntico, com medidas iguais ao que existe no céu, para manter a originalidade. E o santuário ou o tabernáculo era um lugar assim muito especial, em que a expiação era realizada pelos pecados do povo. Era no tabernáculo que o plano de salvação era revelado de maneira simples, detalhada, completa, para o povo de Israel entender de como realmente viria o Salvador. E ali no deserto teve essa oportunidade porque eles estavam sem sós, né? E podiam entender melhor. Deus ensinava a seus filhos a verdade da justificação e do juízo através do tabernáculo. Cada cordeiro puro, sem manchas, que os israelitas traziam no santuário, ilustrava a morte futura de Jesus na cruz, e ali era dada o perdão dos pecados e a eliminação futura desses pecados através do arrependimento das pessoas. E junto com o sacrifício estava a lei de Deus dentro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo, que é o padrão da justiça de Deus. E Deus, através desse tabernáculo, queria mostrar aos israelitas, de modo visível, que estava no meio do seu povo, que ele estava presente, mostrando que ele os amava e jamais o havia abandonado, mesmo eles sendo rebeldes. Quando Deus pediu para que construísse um tabernáculo de madeira, não foi porque ele precisava de um teto sobre a sua cabeça. Não, de forma nenhuma. Foi uma forma didática que ele entendeu para ensinar o povo de Israel, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos e edifícios feitos por mãos humanas, que está em Atos capítulo 7, versículos 47 e 55. É somente uma forma didática para ensinar o povo, para que a presença de Deus eles sentissem dessa forma e eles se tornassem mais obedientes. E aqui nesse texto de Atos 7, Deus afirma que Ele é poderoso, Ele é criador de todas as coisas, que a sua presença não está confinada à igreja, a templos. Ela é espiritual e se manifesta nos corações das pessoas, na vida delas, e que nós devemos servi-lo em espírito e em verdade, e ele, Deus, não se prende a rituais vazios. Deus é maior que tudo, mais alto que o céu, e até mesmo o céu não pode contê-lo. O apóstolo Paulo faz uma declaração forte aos atenienses em Atos 17, 24, quando ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24. Paulo apresenta o Deus que ele cria e que ele tinha fé e confiança aos gregos, mostrando quão grandioso é o Senhor, quanto poderoso é Ele, e ele enfatiza que Deus transcende a tudo que há no universo, afirmando que Deus não pode ser contido em um espaço físico e que os atenienses não acreditassem em imagens, estátuas, construções, em deuses falsos, porque Deus é maior que tudo isto. O rei Salomão, ele revelou o seu profundo entendimento de que nenhuma edificação humana é capaz de abrigar o Deus infinito em poder e em glória, e declarou: eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Aqui é Salomão dizendo que aquele lugar, ou aquele palácio, aquela casa que ele construiu, estava para ser designado, sabe, somente para uma finalidade específica, que o próprio Deus confirmou, onde diz lá: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, que está lá em Isaías 56:7. É que Deus dizendo que os templos, as igrejas, elas foram feitas para uma comunhão com os irmãos em oração, para buscar o Senhor no seu coração, não no templo, no lugar aqui e ali, mas que as pessoas aceitassem a Ele, Jesus, como Salvador e Senhor, e que Ele fosse circuncidado em seu coração. O santuário deveria ser um lugar apenas de encontro, quando nós marcamos com alguém que amamos assim e queremos nos reunir, e ali Deus se manifestaria nos corações preparados. Era a presença de Deus no seu povo, um lugar de silêncio, de reverência para receber o Senhor. E o tabernáculo é uma lição assim monumental do divino plano de redenção. Os serviços do santuário apresentam o drama de Deus. Eles documentam quem Deus é e o que Ele representa, os valores que Ele defende, né? Como Ele salva as pessoas, o pecador arrependido, como Ele lida com o pecado e com as pessoas pecadoras. Quando Deus solicita ao povo de Israel para levarem ofertas ao templo, era para ver única e exclusivamente se eles tinham gratidão, se eles tinham obediência. E assim eles levavam ofertas para a construção do santuário que ele tinha dito para o Moisés construir. E no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10, até Êxodo 27 e 21, trata dos detalhes da construção do tabernáculo, que Deus deu para Moisés, as medidas e materiais e como ele deveria construir. E assim a sua construção, a mobília, o mais importante não é assim a parte física, né? E sim a parte espiritual, a presença de Deus naquele lugar, nos corações das pessoas, né? E que ele estava à disposição ali no lugar santíssimo, mostrando que ele estava presente, ele só dava sinais da sua presença. Porém, cada utensílio de ouro, prata, bronze, de madeira de acácia, vários tipos de tecidos finos, ou talvez o azeite de oliva, especiarias, eles tinham cada um, sim, uma simbologia, né? Mostrando realmente que Deus queria dar uma forma didática para ensinar o seu povo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus para se obter a salvação. Não vai ser através de uma imagem, de um santo, de um papa, de um bispo, de um pastor, de quem quer que seja. Você vai ganhar a salvação através de Jesus. Não existe outra forma. E que Deus realmente ilumine a cada um de vocês nesse novo dia. Que tenha um dia realmente que possa ser inundado pelo poder de Deus nos seus corações. E que todos tenham realmente a paz do Senhor. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.